Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça, esse programa que tem também o oferecimento aqui da pousada Bosque dos Beija-Flores. Você que quer passear, quer ir para São Tomé das Letras, tem a pousada Bosque dos Beija-Flores, que fica lá na estrada para Sobradinho. O telefone lá é 39-3237-1154, é dentro de uma área, de uma reserva ecológica, tem spa, tem espaços para curtir com a família, tem espaços para desenvolver eventos, é bem bacana, você tem diversas possibilidades de relaxar e ao mesmo tempo trabalhar o seu autoconhecimento em meio à natureza. E nós estamos aqui entrevistando o Maurício Deluna, falando sobre Oráculo de Ifá. Ele estava falando um pouco antes de nós irmos para o intervalo sobre as oferendas, os ebós, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Cada um desses orixás, cada um desses aspectos da divindade tem elementos específicos. Já que falou do Exu, quais seriam os elementos, por exemplo, atribuídos e que essa energia aprecia, né? Um elemento você falou de três orixás, né? Falou de três forças, que era o Xangô, Oxóssi e o Exu, que você explicou um pouquinho mais. Desses três, fala os elementos deles. Tá, falar só um pouco mais da oferenda. A oferenda tem princípios ativos, né? Algumas pessoas que devem imaginar que um orixá vai comer alguma coisa. Não é bem assim, tá? As oferendas, elas servem para ativar esse potencial em você. Ela tem princípios ativos de plantas, de animais, de frutas e algumas outras coisas que revitalizam, tá? A gente tem todos os elementos no nosso corpo. Tem todas as possibilidades, as forças vitais no nosso corpo, né? Como diz que nós somos um microcosmo de um macrocosmo. Então, assim, tudo que existe na natureza, de alguma forma, existe em nós, certo? Tá? Então, se você precisa da força de um determinado elemento da natureza, é através das oferendas que isso se ativa em você. Então, ao mesmo tempo, né, que essa força está vindo de fora para dentro, ela está sendo ativada de dentro para fora. É bom a gente poder ter essa oportunidade de explicar isso, porque as pessoas às vezes veem isso como uma coisa inútil, sem sentido e outras coisas. Não, mas como que é uma coisa, uma força normalmente considerada invisível, né, acessa e trabalha com a energia. Não é a energia, não é o alimento em si, mas a energia daquele alimento, que é gerada através dali, fora todo o processo de integração que acontece, né? Então, por exemplo, você coloca uma oferenda na mata, né? E aí você, de alguma forma, além de estar beneficiando, se isso for feito de uma forma ecologicamente correta, que é muito importante as pessoas terem consciência de que tudo tem que ter se você está buscando a cura, isso não pode ser feito de uma forma desequilibrando a natureza. Porque tudo envolve a lei de causa e efeito. Então tá, eu estou fazendo uma coisa, um sacerdote está fazendo alguma coisa para mim, tudo bem, mas ele tem que respeitar toda essa integridade, toda essa sustentabilidade, e ter uma ecovisão das coisas, uma visão ecológica. Então é muito importante frisar isso, tá? Que é importante. A ver com respeito, afinal de contas, as tradições, tanto as tradições nativas xamânicas, as tradições africanas, o princípio básico é respeito pela natureza, respeito pelas pessoas, pelas forças, pelas energias, né? Então, isso gera uma integração, porque às vezes um pássaro ou um animal que vem e acaba se alimentando, ele está precisando, inclusive, dessa energia, ele está precisando daquela força, e ele acaba levando isso para um outro lugar e gerando possibilidades em outro lugar. Então existe toda uma estrutura, né, que vai além da nossa visão sobre isso. É como se a gente estivesse fazendo algo no lugar certo, na hora certa, que vai trazer um benefício muito grande para muitas forças. Tá? Então,
Exu, o que se dá muito para Exu, né, ainda, e nós temos que respeitar muito isso, é a força vital do sangue, né? Porque existem várias forças vitais, a do sangue, a das flores, dos vegetais. Então tudo depende, tá, do que Ifá determina. Entende? Tudo depende do que Ifá determina para que tipo de oferenda deve ser feita para solucionar essas situações que estão desequilibradas diante do todo. Porque assim, você está, de alguma forma, recuperando a sua estrutura em relação à criação. Você está retornando com uma conexão, né? Então, a gente percebe nesse sincronismo todo, né, que isso é sempre uma busca a estar conectado. Tá? Vamos falar em conectado, vamos aqui a participações aqui via chat. Vamos ver se a gente consegue, nesse bloco, responder umas 2 ou 3 questões. Acho que vai conseguir umas 2. Mais rápido, então. Vamos ver se a gente consegue aqui. O Diogo, boa noite. Minha pergunta para o Maurício é: o que diz a sabedoria iorubá a respeito do momento de transição que o mundo e as pessoas estão passando? Obrigado. A pergunta aqui é o do Diogo. Tá. Então é assim, eu vou dar muito mais o meu ponto de vista do que... porque tudo que Ifá é um corpo literário vivo, tá? Então, ele é composto, por exemplo, de 256 manifestações de energia, que já determina que nesse mundo, se cada pessoa tem um Odu, as pessoas não são iguais. Tá? São 256 formas diferentes de mostrar isso no mundo. Tá? Isso nos dá mais ou menos um montante de 4.000 histórias, né? Que são metáforas. Então, sim, a gente vê muitas coisas sobre a transformação do mundo em muitas épocas, porque eu vou fazer uma analogia com um enorme disco rígido que tem toda a informação desde a criação e transformação, desde a criação do universo, transformação do universo, criação do mundo, transformações que o mundo já passou e que a gente não conhece por inteiro. Então, o meu ponto de vista é do que está acontecendo, e é um prazer poder fazer parte de tudo isso com uma ferramenta tão significativa como o Ifá. Nós estamos passando por uma transformação, por uma grande mudança, e não existem mudanças que não são boas. Não existe ritos de passagem que não são bons. É a nossa visão, muitas vezes pequena, o nosso apego e a nossa dificuldade de aceitar mudanças que dificultam exatamente o nosso caminhar. Então, Ifá não tem uma visão diferente de tantas outras tradições que têm acertado exatamente isso, né? Então, a gente está aí, o mundo vai acabar. Não, o mundo vai acabar para quem acredita que o mundo vai acabar, né? Para quem vai continuar aqui, a gente está entrando num grande caminho de transformação positiva na nossa vida. Então, que as pessoas realmente mantenham essa crença de que tudo isso vai ser muito bom, e está sendo muito bom. Eu acho que não vai conseguir responder essa pergunta, porque é bem interessante, que é sobre orixás e orixás de Juntó. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta aqui com uma pergunta aqui bem interessante, feita pela Ana Paula. Fique com a gente, que tem bastante coisa interessante aqui sobre o oráculo de Ifá e sobre essas tradições de Iorubá. É isso aí.